Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bênção poder estar com os irmãos mais uma vez, nesta nossa aula, dentro do nosso módulo de Teologia Sistemática 2, que é o nosso livro que nós estamos usando nesse módulo. E nós vamos dar continuidade à aula de soteriologia. Esta aula de soteriologia, ela é necessária para a compreensão do que diz respeito à nossa salvação. Hoje eu estou aqui na nossa varanda gourmet, trazendo aos irmãos, né, esta boa aula, e creio que de fundo os irmãos terão aí os passarinhos cantando e, vez ou outra, um automóvel que passa lá na rua. Voltando à nossa aula sobre soteriologia, nós vamos continuar falando do nosso livro, que estamos em apreço. Este livro vai falar a partir da página 91, a bondade, a graça e a misericórdia de Deus. Essa parte do livro, ela vai se ater à etimologia, né, o estudo da origem da palavra, de muitos termos que diz respeito a Deus, como que Ele é bom, que o Senhor é abençoador, que declara que nós devemos provar e ver que o Senhor é bom, Salmo 34, verso 8, o Salmo 100, verso 5, diz que o Senhor é bom, e que o Senhor também é bom e abençoador, o Salmo 119, Salmo 119, verso 68, e vai se ater a isso, às nomenclaturas, ao Tov, que é o bom, né? Adonai Hu Tov, que é o Senhor é bom, ou vai atentar para 5 grupos de palavras aí que expressam misericórdia, compaixão e a bondade de Deus, que é o Hamal, o Raham, o Hanam e o Hus. Todas essas palavras estão de ordem do Novo Testamento, ou melhor, do Velho Testamento, e são palavras que vêm do hebraico. Nós não vamos adentrar nessa parte, porque essa terminologia, esse estudo, eu compreendo que é para uma outra matéria do nosso instituto, do IBP, que é a língua hebraica. Nós vamos atentar para outras questões do livro a partir da página de número 101, Soteriologia 2. Nós vamos ver aqui algumas teorias que foram escritas, foram discutidas, ideologias até, que foram discutidas e colocadas à baila no decorrer da história e no decorrer da igreja, de modo que trouxeram aparentemente alguma vantagem nisso, mas quando se vai estudar a fundo, quando se chega de fato na parte do cerne, da teoria central daquele pensamento, se percebe que é uma heresia. Então, tem que ter muito cuidado quando se vai estudar alguns assuntos, e é isso que o livro vai cobrir, essas teorias, né? A primeira teoria é a teoria da expiação. E para que eu possa entender o que é essa teoria, primeiro eu preciso entender o que é expiação. Só rememorando, porque a gente já viu isso, o que é expiação. Expiação é cobrir, reconciliar, pacificar. No antigo Israel, uma vítima inocente ela era tomada e sacrificada no lugar do ofertante para cobrir o pecado daquele que ofertava. Então, essa é a expiação. É alguém que vai cobrir, alguém que vai estar expiando, reconciliando Deus com o pecador. É esse processo. E a teoria da expiação, também chamada de teoria da influência moral, também chamada de teoria do amor, ou teoria do amor de Deus, ou o exemplarismo, ela é atribuída a Pedro Abelardo. Quem que é esse sujeito? Um intelectual francês, filósofo, professor e teólogo, lá do 10º século, entre os anos de 1079 e 1142. Ele viu aqui na sua teoria que na encarnação da cruz estava demonstrado o amor de Deus, uma visão que nos leva à gratidão e ao amor e, portanto, nos incita ao arrependimento. A fé
né, o desejo de mudar a nossa conduta. E a teoria da influência moral não vê na cruz nenhum propósito ou efeito expiador. É isso que, a grosso modo, ou melhor, de um modo geral, é o que diz essa teoria. Não obstante ela afirmar o amor de Deus e enfatizar corretamente o amor de Deus, o exemplarismo ele é lastimavelmente inadequado para explicar razões da cruz, porque ele ignora totalmente a santidade e a justiça de Deus, bem como as declarações bíblicas que apontam a morte de Cristo como uma obra de expiação, até mesmo de propiciação. E aqui, mais uma vez, relembrando a propiciação, o que é isso? Lembram-se da Arca da Aliança? Ela tinha por cima dela uma tampa. Essa tampa, no hebraico, é o caporet. Essa palavra veio para a Septuaginta como ilasterion. E essa tampa, uma vez por ano, o sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, no lugar santíssimo, oferecia sacrifício expiatório pelo povo, por toda a nação de Israel, e ele derramava em cima da tampa do propiciatório, em cima do caporete, ele aspergia, ele derramava o sangue da vítima do holocausto. E esse sangue apaziguava, apacentava, esse sangue vinha tornar Deus favorável para a nação. E esse fato de tornar Deus favorável é que vem a palavra propiciar, daí o caporete para a nossa língua portuguesa, propiciatório, aquele que torna Deus favorável. Mas essa tampa, na verdade, era só uma tampa de pecado, porque dentro da arca estava a lei de Deus. Então, para apaziguar ao Senhor Deus, a ira de Deus sobre o pecado, por conta de sua justiça, a lei estava dentro da arca, a tampa tapava a lei e o sangue era derramado como expiação. É daí que nós vamos entender a palavra propiciação. Terminando aqui nossa teoria da expiação, o nosso querido Pedro Abelardo, lá do século X, ele vai dizer essas coisas, né, a respeito do incomparável amor de Deus, do amor incomparável do Senhor, e, na verdade, não demonstra mais do que meras emoções. Esse pensamento leva a questão do mero emocionalismo e essa emoção é que leva ao arrependimento. Portanto, ela não é completa, ela não tem assim uma desenvoltura completa, ela não explica como os santos do Antigo Testamento vieram ser salvos, e ela só trata de modo relevante o fato de que Cristo na cruz nada mais fez do que nos influenciar, e a sua morte é uma encenação para nos comover. Olha como isso aparentemente parece bom, mas quando nós vamos observar a miúde, de um modo exegético, nós vamos ver que é uma heresia. Cristo não veio para emocionar ninguém, e tampouco veio para comover. Ele não veio salvar os pecadores por comoção, ele não veio salvar os pecadores por emocionalismo. É por graça, deliberadamente por graça. Muito bem. A próxima teoria é a teoria do resgate, também chamada, às vezes, de resgate a Satanás ou teoria dramática. Essa teoria, ela diz que por causa do nosso pecado nós estamos sob influência de Satanás. Mas Deus, por nos amar, ele ofereceu o seu filho ao diabo. Olha que coisa louca isso. Tão grande foi o amor de Deus para conosco que ele ofereceu o seu filho ao diabo para nos resgatar e para nos libertar. E o preço da nossa libertação foi essa troca. O maligno ficou muito feliz, né, em fazer essa troca, mas o sujeito desconhecia o fato de que não conseguiria manter a Cristo no Hades. Ora, ele é o Senhor, o dono da vida. Como é que o dono da vida vai ficar
preso na morte. Aí, com a ressurreição, perdeu tanto o seu resgate quanto também os presos originais. Os pais da igreja se preocupavam com o fato de que essa transação envolvia Deus num engano, num logro, porque Deus certamente saberia o resultado final. E para eles, os pais da igreja lá naquele período, significava que Deus era mais sábio e mais forte do que Satanás. Havia esse embate entre Deus e o diabo. Desculpa. E os pais achavam que o maligno era terrivelmente inferior a Deus. E a humanidade de Jesus foi a isca, né, que escondia o anzol da sua divindade, e o diabo engoliu. E a culpa era dele, e não de Deus. Essa teoria também é uma grande heresia. A morte e o inferno foram vencidos. A semente da mulher, de fato, esmagou a cabeça da serpente, prometida lá no proto-evangelho de Gênesis 3 e 15. E a expiação como vitória sobre todas as forças do mal deve ser sempre uma parte vital e gloriosa na proclamação do evangelho. Nós não podemos descartar essa grande verdade, que Deus não usa de astúcia, não usa de engano para levar Satanás à derrota. Nós estamos estudando nesse trimestre, dentro da Escola Bíblica Dominical, o livro de Jó. E no decorrer desse trimestre, nós também vamos estar vendo um paralelismo dentro dessa teoria do resgate, contradizendo essa teoria herética. Deus é muito mais além, porque o Senhor Deus é o Criador. E o diabo, né? A palavra diabolos, no original, quer dizer enganador. Ele é uma criatura. Também é criatura, feita por Deus. Mas o sujeito se rebelou. E conduziu também, né? E enganou, como embusteiro que levou também a humanidade a se rebelar contra Deus. A próxima teoria é a teoria da satisfação. Essa teoria da satisfação, ela é atribuída a Anselmo de Cantuária, lá também no século X, de 1093 a 1109. O Anselmo, ele propôs uma teoria que deu forma a quase à totalidade do pensamento católico e protestante sobre o assunto até os dias de hoje. Ele escreveu, em parte, contra os judeus dos seus dias, que negavam a encarnação genuína de Jesus. E ele vai oferecer aí as primeiras teorias, e bem pensadas teorias, né, da expiação, que ele vai chamar de teoria da satisfação. Essa teoria diz que as pessoas, ao pecarem, ultrajam a honra de Deus soberano e infinito. E a ofensa para um soberano não pode passar sem castigo e, por isso, exige uma satisfação. Aparentemente parece certa. Aparentemente. Mas é um engodo. É mais um ardil. Porque, analisando a teoria, ela tem alguns pontos que são discutíveis e fracos. Naquele período, nós sabemos que era a Idade Média. Havia os senhores feudais. Então, o que era um feudo? Um feudo era uma propriedade de terra onde as pessoas, para sobreviverem, elas estavam subordinadas ou submissas a um senhor do feudo, a uma propriedade de terra. E esse senhor feudal, ele arregimentava, entre aspas, essas pessoas para trabalhar na sua terra, a troca apenas do alimento, apenas em troca, o favor de ser cuidado e alimentado, e bem precariamente. Então, essa teoria do Anselmo, ela propõe que Deus é um senhor feudal, onde se um trabalhador do feudo fosse insubmisso, ele tinha que prestar conta diante do Senhor, e o castigo, às vezes, era terrível, mutilação, amputação e até a morte. E nessa teoria, como ele comparava o Senhor Deus com o senhor feudal,
E vamos ver aqui que o nosso livro traz essas informações que, como Deus estava proposto como um senhor feudal, cujos vassalos, né, os trabalhadores, que o desonrassem gravemente, ele não poderia deixar de passar sem castigo para conservar a sua posição de senhor feudal. Anselmo também deixou de levar em conta a possibilidade de que um soberano pudesse ser misericordioso, sem prejudicar a sua posição de superioridade. Os senhores feudais, embora muitos deles rigorosos, tinham também essa condição de serem generosos, de perdoar, de deliberadamente ceder condições, tirando os encargos daquelas pessoas a que achavam graça aos seus olhos. A teoria parece subentender um conflito entre os atributos de Deus e é algo que a Bíblia não confirma. Deus é soberano, Deus é absoluto, e nenhum dos seus atributos divinos estão em conflitos entre si. Essa teoria do Anselmo, portanto, ela não é coerente. A teoria de Anselmo, ela tem suas fraquezas, mas no seu sentido fundamental, ele não é anulado, porque toda expiação tem que prestar conta. Depois surge, por volta do século XV, um outro cidadão chamado Hugo Grotius. Esse Hugo, ele vai trazer ao conhecimento a teoria governamental. Ele era um teólogo holandês, um jurista, um estadista, e ele considerava Deus como um legislador, que tanto promulga quanto sustenta as leis. E a lei é o resultado da vontade de Deus, e ele tem a liberdade para alterá-la ou até mesmo para abrogá-la. A lei declara que a alma que pecar, essa morrerá. E a justiça rigorosa de Deus exige a morte dos pecadores. O Hugo Grotius, ele é o fundador da escolástica. A escolástica é um método de ensino monástico cristão que começou nesse período, né, para ensinar, desde a mais tenra idade, os princípios cristãos dentro, é claro, da vida monástica, dentro do monastério. E essa doutrina, ela contém um núcleo de verdade. Ela contém um núcleo de verdade, como essas doutrinas que nós já vimos anteriormente. A penalidade imposta a Cristo também é um instrumento para garantir os interesses do governo divino. E essa expressão, ela não põe à baila, não coloca ao lume, de fato, o âmago do ensino bíblico. Por quê? Porque não basta executar os pecadores. Porque havia, né, essa ideia principal. Por que Cristo e não Barrabás? Porque Barrabás era, né, o homem que foi escolhido, o homicida que foi escolhido no lugar do justo. O pecador no lugar do justo. Este último certamente seria um exemplo mais claro da profundidade do desejo que Deus sentia de demonstrar quão detestável era a ilegalidade. Além disso, a teoria governamental não considera plenamente a depravação da raça humana, assim como a teoria da influência moral. Toma por certo que um mero exemplo bastará para nos capacitar a levar adiante um modo de vida fiel à lei. Nada poderia estar mais distante da verdade bíblica, onde não tem como fazer essas principais objeções. Não tem como, porque essa teoria governamental, ela coloca Deus numa posição de um carrasco opressor. E a graça, ela praticamente não existe. Ela se torna algo raro e pouco usável dentro dessa teoria governamental. Então, nós não vamos encontrar nessa teoria sustentação nenhuma, né? Nenhum estribo dentro da palavra de Deus. Por isso, ela também é rechaçada pela palavra do Senhor Deus. A próxima teoria, que é chamada de teoria da substituição penal, ou que eu chamo ela de teoria Denorex. Lembram do Denorex, aquele produto
para cabelo que tinha no século passado, não é? No final do século passado, lá para os anos 80, 90, que tinha uma propaganda que dizia, ó, parece, mas não é. Era um embuste. Porque essa teoria da substituição penal, ela também tem essa conotação. Ela declara que Cristo suportou o nosso lugar e levou a total penalidade daquilo que deveríamos pagar, ou seja, sua morte foi substitutiva, totalmente em favor dos outros. Observa que começa bem, né? Significa que ele sofreu não meramente para nosso benefício ou vantagem, mas ele morreu em nosso lugar. O Novo Testamento jamais expressa, né, essa substituição penal, porque isso é um termo jurídico, é um termo do direito. Mas, de todas as teorias, esta parece representar mais adequadamente os ensinos da Bíblia, porque leva a sério a Bíblia, retrata a santidade e a justiça de Deus e a sua ira judicial. Pecou, tem que morrer. O transgressor tem que morrer, porque dentro da nossa ótica humana parece incoerente, né? Um Deus justo que justifica o pecador, quando na verdade o criminoso, o pecador, aquele que cometeu uma transgressão, ele é digno de uma penalidade, digno de uma condenação. E o justo, ele por sua justiça, por fazer aquilo que é justo, ele deveria ser meritoriamente recompensado, quando na verdade isso não existe. Aí é onde entra o que Paulo diz aos romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Então, todos se colocam nesse patamar. Todos. Algumas considerações bíblicas aqui diz respeito da nossa depravação e, por consequência, a incapacidade que nós temos de nos salvar. Ou seja, não é por nossos méritos. Nós não temos condições nenhuma de meritoriamente pagar a nossa salvação, nem mesmo por obras ou por sacrifícios. Não tem a menor possibilidade. Essa teoria aceita literalmente as declarações que dizem tipologicamente sistema sacrificial, profeticamente as predições escritas e historicamente os registros do Novo Testamento, onde Cristo assumiu o nosso lugar. Essa teoria da substituição penal, ela subentende um conflito na divindade. Cristo, como Salvador amoroso, precisa arrancar o perdão do punho fechado do Senhor Deus, o Pai, para a propiciação dos nossos pecados. Quando, na verdade, isso não é fato, não é assim que procede. Porque João, capítulo 3, verso 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O amor e a ira aparecem juntos com essa relação ao envio de Jesus à Terra. Nenhuma dessas qualidades aparece sobre a outra. A teoria da substituição, ou essa teoria que nós estamos vendo, ela minimiza a livre graça de Deus, ao sugerir que Deus não perdoaria, e realmente não pode perdoar, a não ser que fosse aplacado a ira de Deus com um sacrifício. Embora haja algumas verdades nessa teoria, é falha por não reconhecer que a obra expiadora de Cristo é o próprio perdão de Deus, onde demonstra que Deus é o perdoador e aquele que realmente perdoa. É onde entra aqui João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E agora? Como explicitar essa tal maneira? Qual é o tamanho? Como mensurar essa tal maneira? Então, a realidade dos fatos é que o próprio Cristo é o perdão de Deus para toda a humanidade. Todo aquele que crê, é óbvio. Porque quem não crê, a Bíblia mesmo assevera que já está condenado. Muito bem. Passemos, então, para a nossa segunda parte, que são os aspectos da obra salvífica de Cristo. O sacrifício. Nós vamos ver nessa última parte quais são os aspectos da obra salvífica de Cristo. O sacrifício, porque
Cristo, ele se entregou voluntariamente em nosso lugar. Ele se tornou tanto o ofertante, como o sacerdote eterno das nossas almas, como a vítima, como aquele que está sendo oferecido em sacrifício para Deus, para aplacar a ira de Deus sobre o pecado, sobre nós que somos todos pecadores. E esse sacrifício é onde surgem os termos propiciação e expiação, e tem um relacionamento estreito aí com o sacrifício. Essas palavras buscam justamente isso: conciliar, propiciar, pacificar, fazer a expiação por, a fim de remover o pecado da presença de alguém, né? Essa decisão, ela tem um significado interessantíssimo. Então, tem algumas referências no nosso livro, referente ao amplo estudo aí do Colin Brown, do Berkhauer, do Leon Morris, e eu vou pedir que os irmãos leiam isso em suas lições. Nós vamos passar já para a segunda parte, que é a reconciliação. É um termo tirado também do âmbito social, onde todo relacionamento interrompido clama por uma reconciliação. Eu diria que tem que ter aqui um pacificador que vai harmonizar o conflito entre ambas as partes, um mediador, onde nós temos em Cristo essa figura do mediador, do pacificador, do reconciliador, que faz com que as partes que estão em crise elas se harmonizem e voltem a ter uma comunhão perfeita. E Cristo é esse reconciliador. Nós vamos ver também, dentro dessa nossa proposta, dessa última parte do nosso livro, a redenção. A redenção é o resgate, é o pagamento, para que a gente possa entender, é o pagamento de um resgate. Alguém que era escravo, se ele quisesse alcançar a liberdade, alguém teria que pagar para que ele fosse livre. É claro que houve alguns períodos da história em que o próprio escravo podia comprar a sua liberdade. Mas vamos nos situar. O Novo Testamento estava falando, né, a Bíblia estava falando, tanto no Novo Testamento quanto no Velho Testamento, dessa condição da escravatura, em que o escravo ele não podia comprar a própria liberdade. Havia as concessões no ano do jubileu, havia também, né, o ano sabático, que também promovia essas questões sobre a escravatura, a libertação, redenção. Mas, a grosso modo, era alguém que comprava um escravo e o tornava livre. Essa é a palavra redenção. O nosso Senhor Jesus é o nosso Redentor. Nós éramos escravos ao pecado e Ele pagou o preço do nosso resgate. E o preço mais caro, pagou com a oferta da sua própria vida. Ora, nós vemos lá no Velho Testamento, no livro do Gênesis, logo no princípio do livro, o próprio Deus dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Para resgatar a nossa condição de pecadores, o Senhor Deus, ele pagou esse preço. O Senhor Jesus nos livrou dessa condição de pecadores, pagando o preço da nossa liberdade. E nós vamos ver aí algumas opiniões diferentes a respeito dessa obra salvífica de Cristo, né? Os particularistas. Eu disse aos irmãos que essa rua onde moro aqui é um pouco movimentada, e às vezes a gente está dentro de um estúdio para gravar, e hoje eu estou aqui em casa gravando esta aula aos irmãos. Eu espero que os irmãos estejam aí participando conosco, não se atentando aí ao cantar dos pássaros, né, que aqui é uma casa alta, e os passarinhos vêm fazer a sua festa aqui do lado, graças a Deus. E a rua também é movimentada, né? E nós vamos concluir, então, a nossa aula de hoje, mostrando essas condições. Eu vou pedir aos irmãos eu vou mandar aos irmãos, na verdade, um link
para que a gente continue falando a respeito da soteriologia. Os irmãos vejam o vídeo e depois, é claro que esta nossa aula está atrelada ao livro que nós estamos usando. Nós não passamos nada além daquilo que está no livro, que é o nosso fundamento, a nossa estrutura. É claro, a obra da soteriologia, a obra da salvação, ela é muito mais ampla. Então, para maior compreensão e para, né, o acréscimo do conhecimento dos irmãos, eu vou mandar um link junto com este vídeo para que os irmãos possam continuar também estudando este livro, o que é a soteriologia. O livro fala, né, de modo bastante sintético, bem reduzido, o que é essa doutrina, mas a gente precisa entender ela profundamente para a nossa compreensão e para glorificar o nome do Senhor Deus, o nosso Senhor. Deus abençoe. Até a próxima aula, em nome de Jesus.